Estamos na área com o podcast do campeão brasileiro de 87, campeão da Copa do Brasil de 2008. Hoje recebendo um cara que é sinônimo de regularidade, competência, disposição e muita raça. A torcida adora ele. Já apresenta logo, já mostra logo. Zagueiro Marcelo Aju. Aju, que honra te receber aqui no podcast do esporte. Muito obrigado. E a gente vai bater um papo grande sobre a tua vida, sobre a tua carreira e o momento no esporte também. Uma honra te receber. Boa noite, meus amigos. É um prazer meu estar aqui, um prazer imenso, né? Já tinha comentado com vocês, era um sonho meu, né? Poder conversar, contar um pouco da minha história, falar um pouco sobre esse clube que eu amo tanto e trocar uma ideia boa aí com vocês, né? Do Rio de Janeiro para Pernambuco, fazendo maior sucesso, ganhando, conquistando cada vez mais a torcida. Dentro de campo todo mundo conhece as habilidades dele, mas logo um spoiler. Daqui a pouco vocês vão conhecer o músico Marcelo Aju. Isso mesmo, o músico Marcelo Aju daqui a pouquinho no podcast, só que para fazer essa tabelinha especial aqui com a gente, o grande Everson Cavalcante, apresentador, comentarista, jornalista, jogador, peladeiro. Obrigado pela tua parceria de sempre. Meu amigo, desse jeito aí eu tô me sentindo, hein? Fala, torcida rubro-negra, mais um podcast nosso, né? Nosso IlhaCast. E hoje com esse cara que, meu amigo, vem arrebentando. E com muito orgulho, é nossa joia, é nossa prata da casa. Marcelo Aju. É um leão da base, né? Tá brincando, é? Marcelo, a gente vai fazer um passeio daqui a pouco sobre a tua carreira, sobre a tua vida, mas eu queria começar logo do momento. Como é que você mesmo analisa o teu momento no esporte? Cara, eu acho que se resume realmente a palavra felicidade, né? Tô muito feliz no esporte com esse momento que eu tô vivendo dentro do clube, né? O clube a gente sabe que tá numa reestruturação, né? Então eu tô feliz em fazer parte disso, porque depois de tudo que eu passei no esporte, de tudo que o esporte proporcionou para mim, desde a base, né? Eu sou muito grato ao esporte, de tudo que eu vivi. Então esse momento tem sido maravilhoso para mim. No ano passado eu tive a oportunidade de jogar minha primeira Série B, um nível... Pelo Atlético? O nível mais alto que eu considero na minha carreira foi a Série B do ano passado, né? E acredito que serviu como preparação para esse ano, para esse 2026. Então hoje eu chego um Marcelo Aju mais maduro, mais completo, com uma cabeça melhor, sabe? Para enfrentar esses desafios que a gente vai ter esse ano. Falando já do jogo dessa semana, estreia na Copa do Nordeste, qual foi a sensação dentro de campo e a importância de estrear na competição voltando a vencer na Ilha do Retiro? Cara, eu digo que todo jogo tem uma emoção diferente, né? Que pra mim é sempre o meu primeiro jogo. Sim. Como profissional, pelo esporte, é sempre aquela ansiedade, aquele nervosismo, né? E esse ano tem sido anos de estreias, né? Foi o meu primeiro jogo pela Copa do Brasil, Sim. Meu primeiro jogo pela Copa do Nordeste, jogando mesmo. Então, é isso, como eu tinha falado antes, realmente, um misto de emoções, né? De felicidade, realmente, pra tá fazendo essas estreias e realizando sonhos, né? Sonhos que eu compartilho com minha esposa, com meus pais. A gente sempre comentou sobre isso de, cara, toda estreia em uma competição é um novo objetivo alcançado, né? Então, cada dia mais, meu pai, ele sempre comenta comigo, né? Ó, esse ano a gente fez a primeira estreia na Copa do Brasil, fez primeiro jogo na Copa do Nordeste, daqui a pouco a gente tá aí, primeiro jogo na Série A, se Deus quiser, no ano que vem, primeiro né? Jogo na seleção, primeiro jogo na seleção, ele falou primeiro jogo na Champions, quem sabe? Então a gente sonha alto, a gente gosta mesmo de sonhar alto, porque a gente sabe de tudo que a gente já passou, de tudo que a gente viveu, nesse período curto de carreira que eu tenho, mas eu já vivi diversas coisas, então eu gosto de sonhar alto, eu gosto porque Deus é maravilhoso na minha vida e eu sei o que eu posso chegar, o que eu posso alcançar. Daqui a pouquinho o músico Aju, viu? Tem surpresa para vocês ligados aqui no podcast. Daqui a pouquinho também fala do período dele de adaptação, um período curto também na Europa, o que ele aprendeu com o futebol lá na Europa, com essa adaptação também no futebol europeu. Everson, como é que você analisa esse momento do Aju e já comanda aí também tua pergunta? Cara, a gente tava conversando um pouquinho antes, né, com o Aju aqui, e aí eu fiquei curioso, eu disse, velho, eu vou perguntar, eu vou deixar pro podcast. Sim. E aí Já foi um podcast antes. Já foi antes, né? Foi um podcast flat. E aí, Aju, cara, eu tava pensando aqui, o que é que passou pela tua cabeça? E como foi tu receber a notícia que tu ia de titular na final do Campeonato Pernambucano? E era a volta do Aju ali. Cara, foi um nervosismo absurdo. Eu até comentei... Daquele jeito, nervoso daquele jeito. Do jeito que você jogou, Sim. Arrebentando, acabando com tudo.
Cara, eu comentei depois com o Iago, né? Com o Iago Felipe. Cara 10 também, né? Sim. Ele veio aqui no podcast, assistiu o podcast desse. Cara 10, cara, absurdo. Cara do bem demais. Era um cara que eu já acompanhava, né? Muita experiência, já acompanhava já. Então, tipo assim, tô atuando com um cara que eu sou fã, sabe? Que eu acompanho mesmo, isso é de extrema felicidade. E eu comentei com ele depois do jogo, eu falei, pô, agora eu posso falar. Eu tava nervoso pra caramba, irmão. Tava muito nervoso, absurdamente, tipo, ansioso, sabe? Teve as refeições ali, eu não conseguia nem comer direito, cara, tava muito nervoso. Doido que chegasse a hora do jogo, né? Doido pra que chegasse a hora do jogo, porque eu comentei em algumas entrevistas, eu tava realizando um sonho de criança, né? De jogar uma final de Pernambucano. Eu na teoria, já sou agora tricampeão pernambucano, né? Mas só que das outras vezes eu não tinha jogado, sim, tipo, realmente, assim, sim, né? Não tinha entrado na partida e tal. Sim, no ano passado eu entrei em alguns jogos, teve em 2023, eu acho, também, que eu fui para alguns jogos, então eu já tinha sido campeão. Sim. Mas, realmente, estar jogando, de estar participando ali, sabe? Estando com o grupo, foi a primeira vez. Então, cara, nervosismo absurdo. Mas eu acredito que quando a pessoa perde também esse nervosismo, essa ansiedade também... Sim. Quando começou o jogo ali, foi relaxando. Quando o cara acerta a primeira, a segunda bola ali, vai vendo. Mas se não ficar pensando muito num jogo decisivo desse, o cara esfriar em qualquer profissão, é sinônimo de que ele precisa sair um pouco do conforto. Eu tava vendo não lembro quem foi que falou, teve uma reportagem, não sei se foi o Fred, que é atacante, né, se aposentou e tal. Sim. Acho que foi o Fred que falou, disse, cara, o timing do jogador e a confiança vai muito nas primeiras bolas do jogo. Quando o cara acerta ali, velho, a primeira ali, acabou. O cara tá confiante, o cara vai, o cara, sabe, confiante de chutar uma bola fora de área, de um zagueiro de subir, tirar uma bola bem. Então, assim, eu acho que é isso, né, Ju? Acho que quando chega na hora do jogo, a primeira bola ali, o cara chegou bem, foi, cara, agora é minha, o jogo é meu e acabou. Sim, até o próprio time te passa essa confiança, né? Porque a gente jogou muito bem aquela final, né? Muito bem. E os gols foram saindo e aí a confiança vai. Sim, aí vai aumentando. Né? Eu quero voltar daqui a pouco para falar do estadual, mas eu vou voltar um pouquinho para a Copa do Nordeste. Esse último jogo, apesar das dificuldades, né, contra a Jacuipense, você foi o primeiro em recuperações, o primeiro do time também em interceptações e o primeiro em duelos ganhos. Você percebeu isso na prática ou você só tem essa informação depois? Como é que você recebe? Como é que você analisa depois desse jogo esses números? Cara, pior que pós-jogo assim, né? Hoje a gente é um dia após o jogo, sim, né? A gente não para observar tão friamente, né? As estatísticas nossas do, sim, jogo, né? A gente olha muito mais assim naquele calor do jogo mesmo, de pensar, cara, o que eu errei, o que eu fiz de correto, o que eu fiz de errado. Você avalia isso? Sim, eu gosto de avaliar. Muitas das vezes eu reassisto o meu jogo, né? Então eu gosto muito de ver o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo naquele jogo. Então às vezes eu me pego muito preso naquilo que eu fiz de errado, entendeu? Sim. Então, errei um passe, perdi uma dividida, alguma coisa do tipo, então eu fico muito com aquilo na cabeça e eu acabo me pensando muito mais nos erros, né, para poder corrigir nos próximos jogos. E quando a gente vê isso daí, a gente vê que o trabalho graças a Deus, tá sendo feito da forma correta, né? A gente sabe que tem diversas coisas para melhorar, mas isso também ajuda a gente ter um sentido, né, correto de que as coisas estão sendo feitas da forma correta. Então, acho que isso é muito importante, sim, ter esses dados, mas a gente sabe que o real motivo é para ajudar a capacitar, sim, cada vez mais a equipe dentro de campo, né? Daqui a pouquinho a gente fala do estadual, daqui a pouquinho mais números seus. Você também se destacou bastante no campeonato estadual, tem números muito positivos também nessa temporada. A gente vai ao longo aqui do podcast compartilhando com todo mundo. Já aproveitando, falando com o pessoal que está conectado com a gente, já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho aí para receber todas as novidades, todas as notificações? Já deu like, já deu joinha? Depois compartilha o link também, tá? Tem muita novidade boa sobre a carreira e sobre a vida do Aju. E já que a gente estava falando de Copa no Nordeste, a gente gosta sempre de trazer aqui no podcast ídolos do passado para compartilhar ótimos momentos, ótimas lembranças e para fazer essa tabelinha também com os ídolos do presente. Então hoje tem um lateral que marcou história no Esporte Clube do Recife, na Ilha do Retiro, nessa conexão com o torcedor, um lateral que todo mundo adora. Alô, Dedé, fala aí pra gente. Alô, torcida do maior do Nordeste, aqui é Dedé
e estou passando por aqui para falar o que foi mais marcante para mim, um dos momentos mais marcantes, né, das minhas passagens pelo esporte, né? E eu registro aqui aquela primeira Copa do Nordeste lá em Maceió, onde nós nos consagramos campeões. Foram momentos maravilhosos, um grupo de um ambiente de família, né? Eu lembro aqui, né, tantos colegas, né, como Jefferson, Gol, Albérico, Bosco, né, com Adriano, Sandro, Lima, Givaldo, vemos aqui Borsato, Dário, Marcelo, Juninho, Chiquinho, Leonardo, enfim, né? Desculpa que eu não posso estar aqui lembrando de todos, mas um grupo maravilhoso, onde o esporte se consagrou campeão e fez que não somente, né, levantando a taça, mas aquele grupo foi marcante. Aquele ano, né, foi um ano maravilhoso, né, fizemos um grande campeonato brasileiro, essa meninada, né, que estava se iniciando, né, mostrou um futebol, né, de uma qualidade muito grande, e assim, sabe, eu me sinto honrado em ter participado daquele grupo e poder sempre dizer assim, né, que o esporte marcou, né, a minha vida. Eu tenho uma filha, né, que nasceu também em Recife, né, e faz como que, né, o meu coração é dividido, né, entre o Espírito Santo, né, e Pernambuco. E digo mais, né, que sempre quando tem aquela bandeirinha ali, ó, tá vendo? Uma bandeirinha de muitos anos, tá, irmão? Muitos anos. E faz com que fica ali na minha estante, né, e sempre olhando, e faz essa lembrança tão maravilhosa. Marcelo, a você a satisfação, a alegria, que Deus te abençoe e que eu possa, né, a maioria das vezes estar lembrando, né, dos momentos do esporte, seja 94, 96, 97, com o bicampeonato, né, pernambucano, e dizer assim, né, obrigado por ter participado desses momentos vestindo a camisa do Esporte Clube do Recife. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe. Amém. E que o esporte, né, volta, né, à elite aonde ele é merecedor. Um grande abraço a todos, tudo de bom. Grande abraço, Dedé, um grande ídolo do passado, campeão pernambucano, campeão da Copa do Nordeste, quase 130 jogos com a camisa do esporte, uma grande marca. E mandando um abraço também para você, Marcelo, a Ju, um grande abraço que ele mandou. Manda um recado aí pro Dedé também. Claro, mandar um abraço para ele também, né? Fera demais ver esses ídolos do esporte, né? Poder compartilhar também um pouco da história deles, né? Digo que é muito bom ver, porque a gente acaba se espelhando, né, um pouco, ver um campeão da Copa do Nordeste, né, que a gente possa voltar esse ano a ganhar a Copa do Nordeste, botar o esporte onde ele merece, né, como ele comentou, tem que voltar à Série A realmente, e feliz demais, muito obrigado. Sabe o que é legal, Everson? O Dedé, que mora no Espírito Santo também, tem uma boa história no Espírito Santo, recebeu uma homenagem do esporte lá no Espírito Santo, quando o esporte jogou. A gente vai mostrar essa foto, vou pedir para a produção soltar aqui na tela. Presidente Matheus Souto Maior, vice-presidente Cadico Pereira, entregando uma camisa personalizada aí para o grande Dedé, homenagem mais que justa. E já que a gente está falando de Copa do Nordeste também, aqui a gente traz curiosidades, né, Everson? Históricas das competições do clube. Quando a gente fala de história, conquista, passado, a gente vai acionar o craque, o grande Everson também, para conhecer mais um pouco da história do clube e da Copa do Nordeste que o Dedé estava citando. Fala aí, grande craque. Fala, galera do IlhaCast, estou aqui mais uma vez com vocês para apresentar mais curiosidades e fatos históricos. Hoje estamos aqui para falar dessa grande conquista que foi a Copa do Nordeste de 1994. Estou aqui do lado dela, da taça que foi levantada lá em Maceió contra o CRB nos pênaltis. Então eu vou contar uma grande curiosidade e um fato histórico interessante, que foi aquele elenco. O elenco do esporte foi a joia mais interessante que o clube achou até agora na sua base, que foi os meninos da base do Leão da Ilha. Para vocês terem uma ideia, no primeiro semestre de 94, a gente jogou o Campeonato Pernambucano, foi campeão com a nossa base, levamos esse mesmo elenco para o Brasileirão de 94, fizemos grandes jogos, goleada contra o São Paulo, contra o próprio Botafogo, o Corinthians no Morumbi, 3-0. Então, assim, foi uma grande temporada. No final, em dezembro, em apenas 10 datas, foi a nossa conquista da Copa do Nordeste. O que acontece?
dos 32 a 33 do elenco, 12 tinha vindo ou dos aspirantes ou, de fato, cria da base do Sport Clube do Recife. Então, eu posso destacar para você o seguinte: Givanildo Oliveira conseguiu um grande comando aí do nosso Leão, né, e mesclando entre a experiência do elenco também. A gente tinha grandes elencos como Dário, tinha também o goleiro Jefferson, então o grande Bossato também. Então, a experiência com a nossa juventude daquele momento. Chiquinho, Leonardo, Juninho Pernambucano. Então, todos os torcedores do esporte lembram 94 com muito carinho. Foi um ano realmente de ouro para a base do esporte. Então, essa aqui é um pouquinho dessa curiosidade, dessa grande conquista. A primeira, viu? Somos o pioneiro da Copa do Nordeste. Valeu! Grande Everson, falando de base, falando de conquista, falando de talento também, isso já te dá um bom sinal e dá um bom sinal pra torcida, né? Marcelo Aju vem da base também, é um leão da base aí, né? Diego, o Everson tava falando aí agora, passou um filme pela minha cabeça, e até o Dedé também falando, né? Sim. Quem não lembra daquele gol do Dedé contra o São Paulo na Ilha do Retiro, né? Que ele deu de fora de área, Sim. Ju, um golaço. São Paulo de Tele Santana, campeão do mundo, o Sport meteu 5-2 na Ilha do Retiro. E Dedé tava lá, arrebentando. São Juninho, Paulo com Raí. São Paulo com Raí, Palhinha, Sim. Zete. Cara, era uma seleção São Paulo. E, cara, eu lembro muito de 94, foi o primeiro, eu sou de 87, foi o primeiro jogo que eu fui na minha vida, o Sport campeão pernambucano, entrega de faixa, Sport 13. Meu pai me levou, eu me lembro como hoje, e quando eu voltei, ele comprou, ali na pracinha do Internacional, tinha um cara vendendo lá, tem até hoje em casa, guardado, Diegão, é uma foto, né, do time campeão de 94. Todo mundo lembra. Cara, e é exatamente isso aí. É Jefferson, Adriano, Sandro, Givaldo, Gilton, Bossato, Zinho, Juninho, Chiquinho e Fábio. E Dário. Cara, era um timaço. Todo mundo lembra. Timaço, todo mundo tinha figurinha, timaço. botava o álbum com a figurinha Demais. também. Era um... Base, Ela jogava orquestrado ali, mano. Depois veio Leonardo, Dedé, e aí o bicho pegou. base realmente é uma solução, é a solução muitas vezes quando ela é bem trabalhada. E aí eu vou voltar um pouquinho pro Campeonato Pernambucano e no momento atual do esporte. Você, o Pedro Martins, o Púcio, o Zé Lucas, quem mais? O Lipão, o Filipinho, o Micael. Rafinha, o Micael, todo mundo participando, principalmente na final também tinham muitos jogadores da base. Qual a opinião de vocês sobre isso, vocês que fazem parte dessa história? Cara, acredito que sim. Acredito que a base é a solução. Não só no esporte, mas em todos os clubes do Brasil a gente vê o quanto a base ajuda, né? Questão de venda, em questão de títulos, né? Aqui no esporte a gente pode citar vários jogadores aí que estão aí no futebol mundial, porque o esporte tem muito disso, de ter jogadores da base que viram realmente. Micael tá jogando muito bem aí. Joeliton na seleção. Pedro. O Pedro Lima, né? O Zé Lucas aí saindo. Então, tipo, a base, até pro esporte, na maioria das vezes, ajuda muito. Demais. Aquele ano de 2021 que o Gustavo e o Micael fizeram foi o primeiro ano que eu subi profissional, né? Sim. Então, tipo, isso já pega bastante na minha memória. Então, acredito que sim. Se a gente souber lidar da forma correta, né? Tem que ter um cuidado, porque são meninos novos vindo da base, eu digo isso por mim, entendeu? É outra realidade, então, física cuidado, e emocional também, sim, física, técnica e emocional, né? Então, tendo um cuidado certo, um caminho correto, né, dado que o pessoal do esporte consegue manusear de uma forma correta, né? Sim. Acredito que tem muito menino bom aí, não só que já lançou, mas para ser lançado aí. Um abraço, desculpa, um abraço pro George, pro China, pro Citone, só fera, pro André, Gustavo, toda a equipe da base do esporte também, todo mundo da comissão, da diretoria, o Alexandre também, que faz um grande trabalho. Parabéns a todos pela conquista também. Ó, Ju, a gente como você falou aí, né? A gente falou de menino, falou de base. Como é que foi a chegada do Aju no esporte? O Aju chegou já como zagueiro ou chegou em outra posição e depois se encontrou ali na zaga? Cara, eu gosto muito de falar disso porque foi o início da história ali mesmo, sabe? Foi tudo dando certo para que acontecesse, né? Eu saí do Red Bull Bragantino, eu já tinha pedido minha liberação lá, depois de um tempo os caras pegaram e me liberaram. E eu venho pro esporte com... Antes um pouquinho, tem Vasco e Volta Redonda, não tem? Tem Vasco e Volta Redonda. Eu venho pro esporte com 17 anos. 18. Venho com 18. A minha esposa ajudando. Com 18 anos.
E eu venho pra poder jogar o Brasileiro Sub-20, né? Naquela época com o Ricardo Severo. Sim. E as coisas começaram a andar muito rápido, tipo, muito rápido. Eu viro titular logo, no Sub-20, eu jogo 3 jogos pelo Sub-20 e já subo profissional, sabe? Então foi muito rápido que as coisas aconteceram na minha vida. Aqui no esporte, no caso, né? Então as coisas já começaram a andar, eu comecei a ir para muitos jogos do profissional, logo estreia no profissional, e começou essa caminhada daí, entendeu? Eu fiquei morando um tempo lá no CT, depois meus pais vieram pra cá, eles fizeram essa questão pra mim ficar mais próximo deles também, né? Pra ter uma base ali. Então, foi mais ou menos isso. Foram acontecendo muito rápido as coisas, sabe? Já que o assunto é esse, dessa chegada, desse passado um pouco, dessa história, nesse período da base também você chegou a jogar de lateral e de volante. Qual te agrada mais? Você pensa em voltar para essas posições ou essa versatilidade hoje também é um grande diferencial e te ajudou tecnicamente, principalmente nessa bola mais longa, principalmente nessa saída que acaba quebrando essas linhas também? Aproveitar esse assunto, mandar um abraço pro meu amigo Suede Lima, né? Sim. Que vai muito da questão dele, né? Grande profissional. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com ele, ele falou, Ju, o jogador que joga em uma posição, ele é bom, mas o jogador que joga em 2, 3 posições, ele tem mais oportunidade de jogar. Foi o Fred que te orientou assim. Foi, ele falou exatamente assim pra mim. Então eu vou começar a te colocar em outras posições, porque eu sei que você tem qualidade pra jogar em outras posições. E logo que ele sobe na Copinha de 2022, ele já me coloca como volante. E eu vou muito bem naquela Copinha, já jogo de volante. E no ano seguinte, no Brasileiro Sub-23, ele começa a me colocar de lateral também. Sim. Aí ficou nisso, jogando de volante, lateral, zagueiro, quando precisava volante, lateral, zagueiro, eu falava, isso, tô jogando, é o que importa, né? Sim. Então isso me ajudou muito, porque se o treinador precisa, eu vou lá e jogo. Ano passado mesmo na Série B pelo Atlético, em 2 oportunidades eu jogo de volante, entendeu? Eu jogo bem também. Então isso ajuda o treinador, né? Porque às vezes, cara, vou levar ele porque ele faz 2, 3 funções ali que pode me ajudar, entendeu? Então isso ajuda ele, o treinador naquele momento, e me ajuda também, né? Você tem uma qualidade de sair jogando, de quebrar linhas, que não é pra todo zagueiro fazer isso. E ter a qualidade, né? E assim, como você falou aí, me lembrou até uma história. Um abraço até pro Chiquinho, jogou no Sport. Numa pelada aí e outra, o Chiquinho contou uma história que tinha um zagueiro no Sport chamado Haroldo. Um Arudão jogou no Sport lá de Rio Doce. E Haroldo era um cara que jogava na zaga, feito o Aju assim. Aquela classe, sabe? O cara jogava muito. E aí o Chiquinho tava na Bélgica, aí pediram um zagueiro lá, na Bélgica. E aí o Chiquinho indicou o Haroldo. Haroldo foi jogar na Bélgica. Aí quando o Haroldo chegou lá pra jogar, primeiro treino do Haroldo, o treinador colocou ele lá na zaga, né, e tal. Quando o Haroldo pegou na bola numa classe, ele fez, Chiquinho, pode mandar esse cara embora, que esse cara não é zagueiro não, é meia. Que mudança, hein? Um abraço, Chico, um abraço para o Rodão. Um abraço, Chiquinho. Marcelo, voltando pro Campeonato Pernambucano, por que o Sport foi campeão, na tua visão? Qual foi o grande diferencial para você? Cara, acredito que a questão do peso, né? Do que é ser Esporte Clube do Recife, né? Porque a gente naquela final ali, a gente entrou muito mais do que como se fosse um jogo. Era o jogo da nossa vida, sabe? A gente falava muito sobre isso e a gente precisa ganhar. A gente necessita ganhar esse campeonato porque a gente precisa dessa sequência, dessa confiança pro ano, sabe? Sim. Então acho que o diferencial foi esse, a vontade, a garra e o entender o que é o Esporte Clube do Recife, entendeu? Naquele momento a gente pensava muito, cara, o que a gente tem que fazer nessa final? O que a gente deixou básico? A gente tem que correr muito, a gente tem que botar o pé na bola o tempo todo, a gente tem que se doar o tempo todo, a gente tem que estar junto o tempo todo. A gente tem falado desde o começo do ano, né, que a gente tá formando uma família. E acredito que a gente demonstrou isso na final, sabe? O ambiente está muito positivo, né? A gente teve também, eu acompanhei lá, as famílias foram visitar o CT naquele almoço especial na véspera da final também. Vocês têm levado familiares ao longo dos dias também para estar acompanhando, para dar esse suporte. E vocês, entre vocês, têm criado esse clima positivo, né? Como em qualquer área, como em qualquer profissão, isso faz muita diferença, né? Sim, demais. Cara, eu comentei com minha esposa, né? Fico até um pouco emocionado nessa questão, porque
primeiro grupo que, tipo, me respeitou da forma que eu achava que eu tinha que ser respeitado, sabe? Eu tinha muito disso, porque, por exemplo, o cara quando ele sobe da base pro profissional, tem muito desse medo, sabe? De como que ele vai ser tratado e tal. E, tipo, no geral, não tem ninguém ali nesse grupo que eu não fale, que eu não converse, que eu não tenha uma amizade, sabe? Todo mundo, em geral, todo mundo sem exceção, sabe? Todo mundo me respeita de uma forma absurda, sabe? O pessoal me trata bem, conversa comigo. Na época que eu não tava jogando, sabe? Citando até o meu amigo, muito, muito amigo próximo, Davi Gabriel, né? Ele chegou, me mandou mensagem, perguntou como eu tava. Então, tipo, isso é uma coisa normal que vem acontecendo nesse grupo, um diferencial, sabe? então. É um diferencial demais, cara. Eu me sinto mais tranquilo pra treinar, pra jogar, entendeu? Eu comentei diversas vezes isso com minha esposa. Eu me sinto tranquilo num clube onde as pessoas me respeitam, sabe? Já que a gente tava falando do estadual, mesmo com jogos a menos, você no estadual foi o segundo em finalizações entre os zagueiros todos do estadual e foi o primeiro em gols marcados. Então é um número positivo aí também dentro desse campeonato pernambucano. Como é que você avalia isso? Cara, é muito bom começar o ano fazendo gol, né? Eu que não sou um cara de fazer muitos gols, não sou. Mas eu tenho isso, até brinquei com minha esposa outro dia, eu falei, eu acho que o meu negócio é no esporte. O meu negócio os gols saem no esporte, porque no Atlético ano passado eu não fiz um gol. Não fez nenhum? Não fiz nenhum gol, eu dei uma assistência só e eu não fiz nenhum gol. Mas só que no começo do ano passado eu já tinha feito um gol, aí eu saí o ano todo sem fazer gol. Aí voltei esse ano já 3 gols. 3 gols. Na conta, E então... continue assim, descarregando aqui, viu? Continua aí. Isso tem agradado o torcedor e todo mundo sabe que o torcedor aqui tem vez e tem voz. Hora de pergunta do torcedor para o Marcelo Aju. Fala aí, torcedor. Pode ir. Fala, Ju, tudo bem? Vou mandar aqui uma pergunta para você, né? Qual a sensação de jogar nesse gramado que eu tô pisando aqui, sendo um leão da base, ganhar título, né? Ganhou aí o nosso campeonato estadual e brilhar com essa camisa linda e esse nosso time lindo. Então a minha pergunta para você é essa: como é que você se sente sendo um leão da base, defendendo as cores do nosso time nesse gramado? Acho que essa é a pergunta do Caio, não é isso, produção? Não é isso, Sérgio? Pergunta do Caio aí para o Marcelo Aju. Responde aí, Marcelo. Cara, então, tu tinha comentado antes, né, da menina que se emocionou no casar, né? Vou falar dela no final. Cara, aquele casar é absurdo, né, irmão? É absurdo. Loucura, né, cara? Então, toda vez que a torcida tá cantando ali, aquele casar, não tem como a pessoa não se arrepiar, não se emocionar, ficar ali, cara. O cara às vezes tá meio, sabe, devagar e tal, aí quando começa a torcida a cantar casar, o cara já se liga já. Vocês escutam tudo lá dentro? Consegue escutar mais coisas além do casar? Vocês escutam não só elogios, mas às vezes as cobranças também? Sim. Vocês ouvem tudo mesmo? Tudo não, né? Mas algumas coisas dá pra escutar. Naquele momento que a bola para, né? O cara dá uma olhada ali pra arquibancada, pra ver como tá a situação. Mas a maioria das coisas não, né? Porque o cara tá muito concentrado no jogo, é mais difícil. Mas o casar é um barulho sensacional. Sim. E as músicas do esporte, eu adoro as músicas. Tem várias músicas. Minha esposa também fica em casa cantando de vez em quando. E a gente gosta demais de algumas músicas. Tem uma música que eu gosto muito que a gente canta todo pós-jogo, né? E a primeira vez que eu escutei ela foi quando o Everton Felipe veio pra cá. E o pessoal recebeu ele no aeroporto, né? Como é mesmo? Eu esqueci dela. Como é que ela faz? Dizem por aí que a torcida do Leão na Ilha do Retiro. Muito boa. Essa arrepia. Daqui a pouco tem música com violão. Marcelo Aju na música. Será que ele tem habilidade? Daqui a pouco a gente mostra pra vocês. Posso chamar mais perguntas do torcedor? Manda bala. Agora a pergunta do Carlos. Fala aí, Carlos. Pode falar. Pode falar. Eu queria saber aí como é que você se sente nessa grande conquista que você vem desde a base e agora tá no profissional. O que você achou do nosso campeonato pernambucano? Ganhamos contra o Náutico, e o que você espera e almeja mais pra frente na sua carreira com o Esporte Clube do Recife? Quais títulos você consegue conquistar pra gente aí? Obrigado, Carlos, pela pergunta. Obrigado, Geraldo, pelo apoio também. Pedro e toda a equipe. Linda também. Marcelo Aju. Cara,
respondendo a primeira pergunta dele, né? Feliz demais por esse título pernambucano. Né? É clichê, pode ser, mas é um sonho de criança realizado, sabe? É um adolescente, um menino que chegou aqui com 18 anos, que desde pequeno já sonhava com isso, de estar jogando em estádio grande, em um clube grande, com uma torcida gigante, cantando, sabe? É um sonho de criança realizado mesmo, sabe? E o que eu almejo, né, é básico, é simples. Todo jogador sonha com isso, de poder estar jogando uma Libertadores, de estar podendo disputar esses grandes campeonatos do Brasil, sabe, pelo esporte. A gente sabe o quão é difícil chegar lá, mas quantas vezes que o esporte já chegou, né? Então, a gente sabe que hoje o esporte está na Série B, mas não é o local que ele deveria estar. Deveria estar lá brigando por título, brigando por Libertadores, Sul-Americana o tempo todo. E eu tenho sonho disso, de um dia tá podendo disputando a Série A pelo esporte, tá jogando uma Libertadores, quem sabe, Campeonato Sul-Americano, quem sabe. Amém. Vai dar certo. Se Deus quiser. Vida longa pro Aju no esporte, né? Vamos quer ir pra Libertadores. Amém. Quer chegar lá, meu filho, como é que ele consiga ficar aqui muitos anos aqui no esporte? Mas no gol também, né? Deixa a mensagem, se quiser renovar aí, pode renovar uns 5 anos. Eu vou te falar, vou fazer um comentário, cara, exatamente sobre o casar, cara. Isso é uma situação que eu falo pra você. Nós como torcedores, né? Todo mundo é um torcedor de esporte aqui e tal, além de ser jornalista, né? Você um jogador que se identifica muito com o esporte desde a base, né? Então, eu falo que é o seguinte, cara. Às vezes, dependendo do casar, você sabe se o time vai ganhar ou não vai. E acredita nisso. É sério. Sabe por que eu falo isso, Diego? Porque a galera vai com uma vontade, velho, de chamar o casar, sabe, velho? Cara, parece que você entrou em campo ali junto com o jogador. É incrível. Velho, você vai, caramba, hoje vai, meu amigo. Pronto, eu senti, sabe quando? Na final. Lá nos aflitos. Sim. O perrengue que a torcida do esporte passou pra entrar lá foi um absurdo. Eu tava no meio do pagode lá, meu amigo. Mas quando o time entrou em campo, cara, e a torcida tava cantando, isso 2 horas antes do jogo, meu amigo. Velho, quando foi diferente, né? Foi diferente. Quando eu entrei lá nos aflitos, velho, eu senti isso, velho. A gente é campeão, cara. Tava numa sintonia a torcida, o time, sabe, velho? Que não tinha como não. Sabe, cara? Foi um negócio absurdo. Então, assim, às vezes no pré-jogo ali, cara, a torcida tá de um jeito, tá num fervor tão grande. Falei, hoje é fácil, hoje vai bem, sabe? Então, é um sentimento que eu tenho como torcedor do esporte que... Falando em sentimento do torcedor, chega junto, joga junto também. Um novo plano de sócios. Tem planos para todos os bolsos. A partir de R$19,87, mulheres com 50% de desconto também e muitas outras novidades, vantagens, experiências. Todo mundo ouviu o torcedor, conseguiu fazer melhorias, adaptações, mudanças. Todo mundo tá chegando junto, tá curtindo esse novo plano de sócios. Então clica aí, ó, confere aí no QR Code, confere todos os detalhes do novo plano de sócios. Torcedor que também pode comprar as novas camisas, tanto na loja Casar do Esporte, na Ilha do Retiro, quanto nas lojas do shopping também. Falando nelas, mostra aí pra gente, por favor, Everson, por favor. As duas estão lindíssimas. Lindíssimas. Meu amigo, olha isso aqui. Essa é a tradicional, camisa número 1. Tá imoral. Da capa. Sensacional. Com patrocínio da Bet Nacional. Vou deixar aqui assim. Um abraço para todo mundo da Bet Nacional e da capa. Essa daqui eu tenho, viu? Essa você já tá tem, linda, né? essa tá linda. Essa eu vou atrás. Tá maluco, tá sensacional. Ó. Novas camisas da capa, novo fornecedor de material esportivo. Acesse o site aí da Casar do Esporte, loja na Ilha do Retiro, as lojas no shopping também, tá todo mundo procurando as camisas. Essas que a gente tá usando são da Reserva. Uma outra novidade também, uma parceria, uma tabelinha da Reserva e do Esporte Clube do Recife. Olha que bacana, estilosa. Agora olha a do Aju também da capa, ó. Não, olha essa que daí do Aju diferente. Essa é diferente dos iguais. E o material completo dela também é espetacular. Tá linda, Ana. Bonitona. Top. Muito massa. Muito legal, massa. muito legal. Fechou. Ju, a gente falou um pouco da tua chegada pro esporte. Eu falei que eu iria voltar um pouco no tempo do período da Europa, na Croácia, que você teve dificuldade de adaptação. O que é que mais você sofreu lá? Eu lembro da alimentação, que você se queixou bastante, mas por que não funcionou tanto para você? O que é que você sofreu lá? Então, é difícil, né? Um jogador sair do Brasil sem saber a língua, ir para outro país, assim, é complicado, é bastante complicado. Lembra que você comentou sobre a questão daquele jogador o zagueiro que foi pra Europa. Perfeito. E que o pessoal achava que ele era meia, né? Ele era meia. Né? E, cara, eu acho que rolou um pouco disso, sabe? Porque
a gente ia fazer uns joguinhos lá, tipo aqueles... A velha tá falando? aqueles joguinhos, mini joguinhos, né? Sim. Aí, pô, o primeiro que teve lá, cara, eu fiz gol de bicicleta, dei caneta, sabe? Dei lençol, sabe? Fazendo um monte de jogo. Que esse cara não é zagueiro, não. Parei tarodão. Aqui, pelo amor de Deus. Então, mas serviu muito como aprendizado, né? Foi a minha primeira vez jogando num clube fora, sabe? Na verdade, eu já tinha ido antes, mas foi só um tempo de adaptação e tal, em outro clube. Também lá na Croácia? Não, eu fui na época pra Ucrânia. Tá. Eu fui pro Shakhtar e pro Dinamo. Eu fiz uma adaptação lá, mas eu fiquei um mês lá. Aí foi a primeira vez que eu fui pra jogar realmente contrato, tudo certinho. E só joguei um jogo também, então, tipo, serviu muito mais como aprendizado. Entendeu? Sofreu mais com questão do clima, ou com o idioma, ou com a alimentação? Alimentação, também. idioma, tudo. Você perdeu muito peso, né, pelo que eu vi. Perdi bastante peso porque a alimentação era muito diferente, sabe? Então eu sofri bastante com isso. Ju, só um complemento, né? Dessa resenha que a gente fez aqui, e ainda tem outro detalhe, que eu esqueci de contar. Ele falava, o Chiquinho falou que lá os zagueiros treinam carrinho. Treinam carrinho. Diegão, tu sabe que é cara treinar carrinho? Não dá, velho. Não dá. Aqui no Brasil não se cria um negócio desse, não, velho. E ó, aproveitando já que você foi pra Europa, tudinho e tal, teve a saída do esporte, né, e tal, enfim. Como é que foi essa volta, né, do Aju pra casa? Né, do Atlético pra cá? Como é que foi essa volta? Aprendeu, né, com isso também? O que é também? que você trouxe, realmente, de bagagem de volta pra cá e tá jogando um futebolzaço aí refinadíssimo, velho? Cara, então, como eu comentei no começo, né? Eu falo muito que tudo que eu vivi na minha vida foi necessário pra eu me tornar o jogador que eu sou hoje, sabe? Não só no futebol, mas como maturidade emocional, sabe? Então, acredito que serviu muito de aprendizado. Tudo que eu passei, eu realmente precisava passar pra me tornar o jogador que eu sou hoje. Então, essa ida pro Atlético, né? Essas idas pros clubes na segunda divisão, sabe? Do Pernambucano, serviram pra mim poder valorizar o que eu tô vivendo hoje. Você sabe? ressignifica, né? Sim, você entende tudo, valoriza mais. Porque acredito que você já devem ter ouvido muito isso, mas a pessoa, ela só valoriza o lugar que ela tá quando ela perde, sabe? Perfeito. Então eu tenho buscado muito isso, valorizar o momento que eu tô vivendo, sabe? A minha esposa me ajuda demais nisso. Ela fala, às vezes ela me coloca no lugar, sabe? Dá uma chamada, se liga que tem muita coisa pra fazer ainda, tem muito caminho pra andar ainda, lenha pra queimar. tem muita coisa pra acontecer, então equilíbrio, calma, né? Equilíbrio. Então, acho que isso é muito importante também pra mim, porque isso faz eu valorizar o momento que eu tô vivendo. Cara, não só no futebol, né? Na tua vida também, nas tuas conquistas pessoais, tudo tem que ter esse equilíbrio. Você foi campeão no Pernambucano na Série A2, não foi, Aju? Foi. Foi pelo decisão? Foi pelo Jaguar. Pelo Jaguar, perdão. E aquele título foi o meu primeiro título como profissional, né? Eu falo que eu acho que eu assisti esse jogo. Foi? Eu assisti no então YouTube. foi muito legal também, aquele grupo maravilhoso também, o pessoal, muito gente boa lá do Jaguar. Mandar um abraço pro meu parceiro Zeca Barreto, que é o presidente lá, muito gente boa também, sempre tô conversando com ele. Então acredito que é isso, sabe? A maturidade, eu acho que ela ressignifica o homem, sabe? Então acredito que é muito disso. Que frase, hein? Peraí. Meu amigo, tá cheio de filósofo aqui hoje. Significa. Chegaram com as histórias de flat aqui hoje, agora essa Diego também começou aqui também com as histórias dele. Eu não consigo falar essa palavra de novo, mas já registrei. Então, acredito que frase, faz muito sentido. Então, acredito que isso eu valorizo demais. Tenho valorizado demais esse momento que eu tô vivendo no esporte, sabe? Que possa só melhorar, né? Que a gente possa fazer cada vez mais essa sequência, né? A gente tinha feito uma sequência de 10 jogos sem perder, né? Que a gente possa voltar esticar a essa invencibilidade. Esticar aí 15, 20 jogos. Amém. Sem perder aí, né? Que a gente possa buscar voos mais distantes. Estudando um pouco da tua vida e da tua carreira, eu vi que você tem o Thiago Silva como referência. Sim. Ele ainda é a tua referência? Você já mudou? E se ele é ainda, por que ele é a referência? Cara, então, sim, desde pequeno eu sempre acompanhei a história dele, né? Foi muito pela história dele, né? Que ele teve tuberculose, sabe? E passou por tudo aquilo, então
aquilo me pegou muito como referência, sabe? De questão de realmente, cara, eu vou passar por muitas dificuldades no futebol. Eu sempre soube disso. Eu vou passar por muitas dificuldades porque o futebol é isso. O tempo todo você tá bem, uma hora você tá mal, então você tem que saber lidar com essas coisas, entendeu? Então eu pegava muito essa questão. E o estilo de jogo. Eu gostei, pra pegar muito o estilo de jogo, eu gostava do estilo de jogo. Porque na minha infância eu jogava muita bola na rua, sabe? Então eu sempre gostei disso, de driblar, de sabe, fazer uma É jogada. o diferencial do brasileiro, do Zagueiro. brasileiro. Olha isso. Aí só que o meu treinador na escolinha na época falou, ó, você é zagueiro. Então beleza, então eu não tenho tanta Dizem, qualidade, né? Aí eu falei, mas eu posso fazer algumas coisinhas. Ele ainda é tua referência técnica? Sim, Ele é? sim. É teu ídolo ele? A Ju, Sim. o cara que tem O Thiago Silva, inspiração, né? Sim. Por tudo que esse Que cara massa, passou, por tudo que esse cara viveu, ele, massa. sem dúvidas, espero um dia poder conhecê-lo pessoalmente. Que legal. Olha aí. Poder tirar uma foto, poder trocar uma ideia, quem sabe, né? Que legal. Ele quer ser técnico, né? O Thiago Silva disse que quer ser técnico depois para. Não, cara, E muito. o jeito dele realmente tem esse perfil. Perfil de líder, Muito. né? Mas se fosse para escolher para jogar pela uma entrevista que eu vi sua também, Olha. acho que você escolheria o Cristiano Ronaldo. É isso? Você queria jogar no Real Madrid? Na época, no Real Madrid? Com certeza. Não, ali é ídolo porque eu sempre... Meu pai, ele sempre torcia pro Barcelona, né? E eu queria ser do contra, torcia pro Real Madrid. Aí... Então eu sempre tive essa referência também no Cristiano Ronaldo, gostava muito dele, porque pra mim o futebol é isso, pra mim o futebol é gol, independente da forma que é, gol. Então eu gostava muito dele, gostava muito do time do Real Madrid, né? Eu peguei aquela época que o Real Madrid ganhou 5 Champions seguidas, né? Somente. Então, aquilo ali foi muito marcante pra mim, então eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo. Se eu pudesse jogar, seria com ele. No videogame você escolhe o Real Madrid ou você já tá escolhendo outros times? Porque eu vi que você perdeu do Felipe Nery, viu? Não, perdi. Alô, Felipe. Isso daí tá errado. Olha. Não, eu gosto do Real Madrid. O Real Madrid é apelão pra caramba, tá ganhando de todo mundo. Você tá falando do seu pai aí, é muito bacana quando a gente fala, porque muitas vezes é a família, né? Que suporta, que te recolhe, que te recebe, que te acolhe nos momentos difíceis, nos momentos positivos também. Sempre você volta pra casa, independente de onde você esteja, você vai buscar na sua esposa, na sua família, no geral, esse conforto, esse acolhimento, né? E a tua família sempre tá presente, né? Torcendo, acompanhando, vibrando. Eu queria mostrar algumas fotos aqui desses momentos da família do Aju no estádio. Eles sempre vão. Chora pouco esse daí. Chora sempre. Olha a foto, é emocionado. Oh, meu Deus do céu. Mostra mais, Sérgio, pra gente, por favor. Vai dizendo aí, Aju. Olha aí. Vai explicando, Aju, todo mundo, pra todo mundo, por favor. Essa daí é minha coisa mais linda. Meu amor, minha esposa. Fernanda. Vai explicando, Meu Aju. parceiro, Cleiton, meu amigão também, gente boa. Tá sempre também junto os Chora dois, né? também, ó, tá Os chorando. dois, tá chorando. Emocionado. O Cleiton e o Pedrinho também, meu outro amigo também, muita gente boa. Um abraço pra todo mundo. E aqui, essa foto, o que é que significa? Esses dois aí são, junto com minha esposa, são tudo na minha vida, né? Foi quem mais te incentivou, Ju, Com certeza. a ir a ser um profissional de futebol? Com certeza. Na época, tem até a história, né? Na época do Jaguar. Na verdade, eu tava no Vitória, né? Antes eu tava no Vitória de Santo Antão. E só que eu tava muito mal psicologicamente, sabe? Tava muito, muito mal. Então tava passando por... Tinha acontecido toda aquela situação, Sim. né? E eu tava muito mal, muito mal. E eu falei que eu queria sair do Vitória. Eu queria, todo mundo, cara, por que tu vai sair e tal? Porque na época falavam assim, o Vitória é o time que vai ser campeão. Era o time que tinha mais investimento Sim. e tal. E eu falei, cara, eu não consigo. Tá feliz. Não tô bem, tô longe dos meus pais, sabe? Eu preciso voltar pra perto deles. E surgiu a oportunidade de ir pro Jaguar, que era mais perto de casa e tal. E eu falei, cara, eu vou pra lá, vou ficar mais perto dos meus pais. Preciso recalcular a rota, sabe? Preciso ficar Você bem. buscou especialista nesse momento? Você faz terapia, busca psicólogo ou não? Cara, Tentou se resolver com a família? Não, o especialista que eu busquei foi Deus. Amém. Na época, porque eu tava muito próximo de Deus, né? Então eu busquei muito em Deus. Perguntava o que eu tinha que fazer, o que ele tinha pra mim. Foi ele que me sustentou naquele momento, né? Amém. E foi um momento que eu fui ali pra minha família, eles me acolheram, me ajudaram demais, conversaram comigo. E acabou que a gente se sagrou campeão naquela época, né? Ninguém esperava que o Jaguar ia ser campeão naquele momento. E aquele grupo
completamente, tipo, se rendeu, sabe, a Deus, se rendeu ao que a gente tinha que fazer realmente, se juntou mesmo, e graças a Deus as coisas deram certo, e meus pais foram muito importantes naquilo. Teve algum momento que você e sua família passaram por grandes dificuldades, e o que é que vocês aprenderam com ela? Eu queria entender um pouco, conhecer um pouco mais. Acho que foi esse momento. Esse momento? Acho que foi muito desse momento, porque eu digo que foi a virada de chave da minha carreira, né? Eu tava muito mal psicologicamente, sabe? Eu conversava muito com meus pais, eu falava isso. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, sabe? Eu não sabia realmente. E eu conversava com eles, eu falava, cara, vamos junto. E eles falavam, vamos junto, sabe? E, tipo, isso que se deu também a virada de chave com a torcida do esporte, né? Sim. Porque a gente sabe, depois de tudo que aconteceu, acho que não tem problema nenhum ser falado, sabe? Porque foi um momento que passou, foi um momento de erros, de decisões que foram tomadas e que eu reconheci, Sim. mas que foram passadas e que hoje a gente tem uma relação totalmente diferente, sabe? Então, acredito que tudo que eu passei, como eu disse, foi necessário. Precisava passar, né? Foi necessário, mas foi muito doído também, sabe? Foi muito dolorido. Te ensinou? Sim, demais. Te ensinou. E às vezes as pessoas que estão em volta, por fora, elas não querem saber o que a pessoa tá passando, sabe? Só querem entender o que é o momento e pronto. Não é só resultado, não é só campo, não é só técnica, Entendeu? não é só tática, né? Se tem pessoas em volta, sabe? Se tem uma família em volta, se tem decisões tomadas porque quer ajudar a família em um momento, sabe? Quer que a família ande logo, então eu tenho muito esse cuidado hoje em dia, né? De prezar também pelos meus familiares, mas também tomar as decisões certas do que realmente eu penso pela maturidade que eu vim criando, A entendeu? maturidade ressignifica o homem, né? Ô, Ju, seu Sérgio, seu pai é? Não, Emerson. Emerson. Você falou que ele chora muito, né? Sim. Cara, agora eu lembrei dele quando a gente tava. Já tinha entregue a taça já e tal, lá nos aflitos. E a gente tava no campo, e aí a gente tava indo pro vestiário e ele junto, né? Ele tava meio sozinho assim. Eu não lembro quem foi que tava. Eu não sabia que era seu pai. Alguém tava do meu lado e olhou pra ele e fez: ei, o menino hoje arrebentou, viu? Parabéns, viu? Aí ele olhou assim, obrigado. E aí tomando roxo, já foi chorando, cara. Agora eu tô entendendo. Faz sentido, né? Mas, cara, meu pai também é assim. Meu pai também é muito emotivo. É um cara que se emociona fácil, entendeu? E eu tenho muito isso dele também, cara. Tem uma história legal. Muito legal, né? Uma história legal dessa final, né? Assim que teve o primeiro jogo, aí tinha a possibilidade de eu poder jogar essa final, né? Aí tá ele e minha esposa conversando, né? Falando, a gente vai nesse jogo. Eu falei pra ela, tu não vai nesse jogo, não. Pode ter briga, alguma coisa lá, tu não vai, não. Fica quietinho em casa. E eu falei pro meu pai também, tu não vai, não. Fica em casa, inventa de ir, não. E também tinha essa dificuldade de ingresso, Sim. né? Toda. Aí eu falei, vai ser difícil pra arrumar ingresso, não vai ter como vocês irem, é melhor vocês assistirem de casa e tal. Eu não sei também se eu vou jogar ou não. Aí, quando eu fiquei sabendo que eu ia jogar, eu contei pra eles, falei, vou jogar e tal. Aí ele falou, tá, beleza. Ficou calado, né? Aí passou um tempinho, ele, eu não vou conseguir me segurar, não. Eu já comprei o ingresso. Ele já sabia antes. Eu falei, cara, tem um monte de torcedor O Emerson tentando vai comprar parar. ingresso. E vocês conseguiram. Ninguém conseguiu, mas você conseguiu. Não, só ele que comprou, né? E você conseguiu, ele consegui comprar ingresso. Ele ia perder? Ele ia perder. Isso, né? Aí ele pegou e foi no jogo. Foi ele sozinho no jogo, no meio de um monte de torcedor. Deu entrevista lá e tava se sentindo lá, o famoso. Tem um pensamento, né? Todo mundo tá falando o seguinte: quando você vence, quem vence com você? E por essa conexão, por essa emoção que ele mostra, que você mostra, ele vê você realizar os sonhos é muito importante. Mas você também recentemente realizou um grande sonho deles, né? Da tua família, você presenteou. Conta um pouquinho sobre isso e qual o significado. Teve um presente pra família, você sempre tá tentando lutar pra melhorar a vida deles, né? Sim, sempre
Meu objetivo de vida é realmente a minha família ter uma vida boa, poder sair do trabalho. Ainda eles não conseguiram sair do trabalho, mas um dia, se Deus quiser, eles vão conseguir, entendeu? Dar uma vida boa pros meus pais, pra minha esposa, entendeu? Pra família também da minha esposa. Então a gente foca muito nisso, sabe? E a gente sempre é muito focado nessa questão. Você deu um presente pra eles recente? Sim, Conta um pouquinho isso. Eu achei tão bonito o post, tão bonito, sim, tão emocionante, porque a gente conversou antes um pouco sobre a tua história, a história do teu pai. Ele, na verdade, ele que tomou a decisão, né? Ele falou, eu tô querendo trocar de carro e tal, assim. E ele foi lá e trocou, e tá bom, a gente ajuda, a gente paga. A gente resolve. Dá um jeito, Então a gente, da forma que eu puder ajudar eles, puder deixar eles mais felizes, a gente dá um jeitinho e a gente faz. Você pensou algum momento em desistir da carreira? Em desistir da carreira? Sim. Em que momento? Foi E nesse por quê? momento do Vitória. Foi no momento do Vitória? Foi. Você pensava em largar tudo? Pensava. Porque eu tava ali no Vitória e com todo respeito ao Vitória de Santo Antão, eu sabia que eu tinha potencial de estar jogando em um clube maior, entendeu? E estar performando em competições maiores. E eu tava ali no Vitória, eu tava de titular, e chegou na semana da estreia do campeonato, o treinador me colocou de reserva. Nossa. Ali eu desabei. Eu falei, cara, eu vou desistir, eu não quero mais, quero sair do futebol, não quero mais, não é pra mim isso. Não sei, eu tomei decisões erradas e não dá mais pra mim, acabou pra mim. E ali naquele momento eu pensei em desistir realmente. E realmente foi Deus. Deus colocou uma luz na minha cabeça ali, eu liguei pro Suede naquele momento. Falei, Suede, aconteceu isso, você consegue me arrumar pra mim jogar no Jaguar, é mais perto de casa e tal. E eu digo, claro que foi Deus na minha vida, né? Mas o pessoal do Jaguar lá, eu sou muito grato a eles, muito, muito grato. Foi um momento decisivo então, da tua vida, muito, não só da carreira, mas da vida. Da E minha qual a importância da fé na tua vida? Você tá falando muito de Deus, daqui a pouquinho você vai ter fé com música aqui pra gente encerrar o podcast de hoje, mas qual a importância da fé pra você? Cara, Deus foi maravilhoso na minha vida, né? Ele me moldou da forma correta, né? Porque todas as vezes que eu me afastava de Deus, eu via as coisas não dando certo da forma correta, entendeu? Da forma que realmente tinha que ir. Então eu tinha muito essa questão, mas não que eu precisava de Deus porque eu queria que as coisas acontecessem na minha vida, não. Mas era como se fosse o porto seguro, sabe? Quando eu tava me sentindo mal, quando eu tava me sentindo triste, cansado, eu ajoelhava dentro do quarto, botava um louvor e aquilo ali me acalmava, sabe? Me dava um significado realmente da vida, para entender que nem tudo na vida, acredito que isso serve muito pra gente, né? Saindo um pouco do futebol, nem tudo na vida é dinheiro, nem tudo da vida é fama, sucesso, não. Cara, hoje eu tenho as maiores pérolas, acredito, os maiores diamantes da minha vida, eu ter minha esposa e meus pais perto de mim, sabe? Porque ter uma vida boa, sabe? Poder proporcionar para eles uma casa boa, deles terem uma refeição boa, sabe? Eu contei na última célula que a gente teve, né? A oportunidade que eu tive de ajudar umas pessoas na rua, né? E, cara, depois que eu vi o olhar daquelas pessoas, sabe? De poder ser ajudada, aquilo, sabe, me dá uma... Você viu o próximo mexe muito. Sabe, entendeu? Então a gente conversava muito, eu e minha esposa, a gente conversa muito sobre filho, né? E se Deus quiser vai sair logo. Eu ia perguntar agorinha, como é que tá o planejamento aí? Vai soltar a notícia aqui, Será que tem spoiler, produção? Alô, produção. Só falta ela querer. Olha... Aí... Foi indireta, viu? E poxa, eu vi uma criancinha ali na rua, sabe? Eu falei, cara, eu nunca quero isso pra vida de um filho, de uma filha minha, sabe? Então eu poder estar ajudando aquela família, sabe? Foi muito bom. Então Deus é maravilhoso na minha vida. Você falou Deus, falou fé, falou louvor. E aqui a gente promete e cumpre. Produção, me empresta o violão do Aju aí, por favor, que vocês agora vão conhecer um outro lado do Aju. Já que a gente tá falando de fé e de música, com vocês, o Aju na música, vai cantar alguma música, a gente ajuda, fica tranquilo. Temos um cantor flat aqui do lado. Boa. Você falou do louvor, falou de música, imagino que venha de fé, imagino que venha por aí, é isso?
Quero saber qual é o teu quais são os teus preferidos. Cara, então, tem uma que eu gosto muito aqui. Eu não sou bom que nem um Coutinho, não. Coutinho é bom? Cantor, é? Canta muito? Não, ele toca violão. É? Ele toca bem. Cantar, Olha. ninguém canta bem lá no... Ninguém, né? Não. Mas quando vai um coral só, aí fica bonito, né? Fica tudo bonito, Enquanto o Aju tá afinando ali, ele mostra muita afinação dentro de campo e agora vai ter que mostrar também na música. Eu peço pra vocês, ó, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho pra receber todas as novidades, todas as notificações, dá o like, dá o joinha também e depois compartilha esse link, porque você pode impactar também a vida de muitas pessoas com depoimento tão forte, com depoimentos tão marcantes aqui do Marcelo Aju, né, Everson? Rapaz, Enquanto o Aju afina, que é isso? ele vai ganhar esse presente aqui. Olha o presente que o Aju vai ganhar Vou hoje. mostrar aqui pro Aju. Olha Não vou isso. atrapalhar aí, tá, Aju? Pra gente ganhar um tempinho aqui, porque você também vai ganhar essa camisa super especial da reserva. A gente tá com ela. Olha aí, ó. Ó. Aju, toda sua. Já é o presente aqui. De toda a equipe Bonito, do marketing. Um abraço, Henrique, e toda a equipe. Amigo, Mais de tá 30 voando, hein? milhões de acessos nesse ano. esporterecife.com.br. Obrigado por essa tabelinha lá no site também. Meu amigo, esse ano a equipe de marketing e comunicação do esporte tá botando voz, botando pra torar, meu velho. Vamos melhorando. O bicho tá pegando, melhorando vamos, a cada vamos. dia. Melhorando a cada O negócio dia. tá- Ser melhor hoje do que ontem, ser melhor amanhã do que hoje. Que é isso, lá vem ele, olha. Eu falo, ele sai com cada um aqui. A Ju já saiu com a dele. A maturidade ressignifica o homem. É isso, meu amigo. Vamos Vamos lá. agora? Com vocês, Marcelo Aju, voz e violão. Olha. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. É isso, produção. Meu amigo. Aju, que bacana, daqui a pouco mais uma para encerrar. Que bacana ver esse teu crescimento pessoal, profissional, espiritual. Que bacana ver tantas mensagens que você passou aqui pra gente, como a gente cresceu e tenho certeza que todo mundo de casa tá crescendo também. Obrigado por todo o respeito que você tem com a equipe de comunicação e marketing, aliás, com todos os funcionários, colaboradores do esporte no dia a dia que a gente tá te acompanhando. É uma honra pra gente também estar aqui, tenho certeza que você vai brilhar muito no Brasil e no mundo. Espero que a gente possa se lembrar sempre desse momento aqui. E obrigado por topar estar aqui conversando com a gente, uma honra. Eu que agradeço, cara. Eu já tinha... Falar de novo, né? Eu sonhava com isso daqui, né? De poder dar uma entrevista, de poder conversar mais, falar sobre um pouco sobre a minha vida, né? Porque às vezes os torcedores só veem o que tá em campo, né? Não vê o que tá em fora. Então é bom mostrar isso, um pouco da minha vida pessoal, falar um pouco da minha família, da minha história. É muito bom conversar sobre isso. E todas as oportunidades que tiver e vocês quiserem me chamar, pode Olha, me chamar que tá vendo? eu tô junto. Ótimo. Everson, obrigado de novo por essa parceria. Dá a tua mensagem final aí pro torcedor. Diegão, obrigado mais uma vez. Tá aqui, né? Juntos fazendo esse podcast massa. Hoje, num clima bem bacana com a Ju aqui hoje. A Ju Foi trazendo esse louvor aqui. Né? Impressionante. Eu disse que ia deixar pro final. Vocês não, fala no início, você deixar pro final. O recado, tem um recado interessante hoje aqui, hein? Hoje tem um recado primeiro pra minha filha, Lara. Beijo, Lara.
Um beijo, né? É lindona, né, Diego? Ela veio aqui, já foi uma bagunça aqui uma vez já. Enfim, com os filhos do Barleta, foi uma resenha aqui. Lara, papai te ama, viu? Um beijo, meu amor. E também queria mandar um beijo, um abraço bem apertado pra ela, que é amiga da Lara, que ela foi pro estádio, Diego, pela primeira vez, foi Sport Vitória. Cara, Julinha, um beijo do tio. Julinha que se emocionou no Casar, que é aquela torcedora Beijo, nata. Julinha. Eu nunca vi um negócio desse, cara. Que legal. Ela entrou, antes eu levei ela pra conhecer o Léo, conheceu a Nina, ela e a Lara, foi uma maior resenha as duas lá. E Julinha é uma torcedora fervorosa, meu amigo. Beijo, Julinha. Fervorosa. Obrigado. E em breve, viu? Vou fazer o seguinte, já vou pegar você aqui, viu, Ju? Vou levar a Julinha e a Lara pra entrar com você em campo, hein? Boa. Já tá marcado, viu? Você vai ver como ela é fervorosa, meu amigo. Tá brincando? E agora, no título mesmo, cara, foi uma loucura em casa, a mãe dela disse. coisa Julinha, beijo do tio. Beijo, Julinha. Beijo, Lara. Beijo a todo mundo. Um abraço a todo mundo que está conectado aqui com o podcast. Obrigado pelas mensagens positivas. A gente cresce sempre, a gente está buscando melhorar sempre. Obrigado por essa tabelinha, por essa conexão. E novamente, Ju, obrigado. Aí o presente, a camisa da reserva. Mostra aí pra câmera, mostra pra cá, ó. Camisa da reserva que o Aju ganhou. Vou usar pra ir pro treino já. Boa, boa. E queria pedir para encerrar novamente com outro louvor, com uma outra música que você possa encerrar. Muito obrigado a todo mundo. Vamos conferir mais música com o Marcelo Aju. Craque no campo, craque na fé e craque na música. E pelo esporte, tudo. Vocês estão me quebrando, hein? Sou de cantar. Isso só vai gerar alguns milhares de cortes, mas... É. Fica tranquilo. Se os caras mandaram no grupo, não tem problema. Mas que bom que você está passando mensagem positiva também através da música. Até estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Show. Obrigado, Aju. Obrigado a todo mundo. Valeu.